Graça e paz, nobre irmão, nobre irmã, Deus seja louvado, agradecido na sua vida. Eu sou o pastor Silvio Dark, para nós, mais uma vez, falarmos sobre a Bíblia Sagrada. Na verdade, o importante é saber o que diz a Bíblia. É comum, em algumas igrejas hoje, nos nossos dias, dias modernos, e isso foi uma pergunta que foi me feita e eu achei muito interessante. Me perguntaram o seguinte: pastor, é certo uma igreja rebaixar uma pessoa para recebê-la ela nessa igreja? Ou seja, uma pessoa que é um pastor e chega na igreja, mas ele não pode ser recebido como pastor, ele terá que ser recebido como um presbítero. Ou o presbítero que chega na igreja terá que é recebido como um diácono. E eu achei muito interessante essa pergunta, e analisando, não há um fundamento. Por que não há um fundamento? Infelizmente, hoje nós estamos cercados de práticas e conceitos humanos, do que o próprio homem ele coloca, o regimento dele, fugindo bruscamente das escrituras sagradas. Porque hoje há muitos ritos dentro da igreja que não condiz com a prática que deveria ser seguida, ou seja, com a instrução que a Bíblia, assim, ela dá, ou seja, do que deveria ser seguido perante a Bíblia. Então, não há nenhum conceito que possamos apegar de uma pessoa que foi consagrada a um determinado cargo, uma determinada função, seja ele, por exemplo, um pastor que chega em uma igreja, e esse chega até munido da sua carta ou da sua ata de consagração, da sua credencial de consagração, e ele ter que ser recebido como um presbítero. Na verdade, isso não existe. Não existe nenhuma base sólida para isso. Muito pelo contrário. Então, o que nós vemos hoje, essa prática de receber, de ter que rebaixar alguém para recebê-la, primeira coisa que eu pergunto é: será que quem faz isso gostaria que fosse feito com ele? Que ele chegasse numa igreja com uma posição e fosse rebaixado dessa posição, ou seja, a pessoa... Porque quando você rebaixa uma pessoa, você não está reconhecendo a unção na vida daquela pessoa, não está reconhecendo a autoridade, não está reconhecendo a consagração, ou seja, a separação daquela pessoa. E você rebaixa ela para analisar, para ver se essa pessoa está à altura de ter aquele cargo que ela chegou na sua igreja, já com aquela posição. Ou seja, você rebaixa ela para analisar. Eu vou te rebaixar para ver se você tem condição de ser o que você é. Sinceramente, não existe isso. Não existe. E por que não existe? Vamos ver o que diz a Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Vamos partir primeiro do ponto de Romanos capítulo 13. O que Paulo diz, Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8. Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8. Aqui fala, já na Bíblia de estudo pentecostal, ou na Bíblia de estudo da plenitude também, vai estar assim, na pentecostal está assim: submissão à autoridade. Submissão à autoridade. Então vamos lá. Quando Paulo chega no versículo de número 7, 8, ele vai dizer assim, ó: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo,
A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Isso Paulo está falando, ou seja, você dá àquela pessoa, se aquela pessoa ela é digna de honra, de receber aquela pessoa com honra, ou que seja, reconhecimento, você assim vai fazer. E isso porque a Bíblia, não só em Romanos, mas em várias outras passagens, principalmente na fala de Paulo, ele vai deixar sobressair que cada um tem que respeitar o outro pelo que o outro é. E a forma, a unção que foi colocada sobre ele, a posição daquela pessoa. E Paulo dita exatamente isso e ele faz sobressair essa ideia. Por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Em Filipenses, no capítulo 2, e o versículo de número 3 e 4, ele vai dizer o seguinte, olha só. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um considere o outro superior a si mesmo. Superior a si mesmo. E não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um qual também para o que é dos outros, Então, o que nós entendemos aqui? Se uma pessoa ela detém de uma posição, ela detém de um cargo, ela detém de uma função eclesiástica, seja em qualquer lugar, essa função não pode ser tirada, arrancada dessa pessoa, muito pelo contrário. Ela tem de ser recebida com a honraria daquela posição, daquele cargo. Ah, mas eu não acho que ela mereça isso, então eu posso não recebê-la. Mesmo assim eu vou estar fugindo de um princípio bíblico, mas posso não receber. Agora, rebaixar essa pessoa, isso nós não encontramos em nenhum local da Bíblia Sagrada. Em nenhum local da Bíblia Sagrada nós não encontramos isso, principalmente no Novo Testamento. Nós não achamos isso, não vemos isso. Então, o que se pratica nos dias de hoje, essa questão de, para receber uma pessoa em uma denominação, eu tenho que rebaixá-la de pastor para presbítero, de presbítero para diácono, de missionária para diaconisa, ou de missionário para diácono, ou de evangelista para missionário, ou de evangelista para presbítero. Isso não existe. Isso é desonrar a pessoa. Isso é tirar o mérito da chamada, da unção daquela pessoa. E isso não temos parâmetros para isso. Então, honrar, ou seja, dai honra a quem tem honra. Dai a honra a quem tem honra. Ou seja, é uma autoridade da pessoa, então eu tenho que respeitar isso sobre aquela pessoa. Posso até não concordar, mas eu preciso respeitar. Considere-se cada um, considere o outro superior a si mesmo. Então, para isso é o quê? Aqui Paulo está falando, considere-se cada um a si mesmo. Então, eu preciso considerar aquela pessoa, não só receber, mas considerar aquela pessoa superior a mim, porque ela também vai me considerar superior a ela. Então, nós criamos um equilíbrio. Olha que coisa fascinante que Paulo fala. Eu considero aquela pessoa superior a mim. No mesmo instante em que ela se considera, me considera superior a ela. E aí cria um equilíbrio de respeito mútuo. Olha que coisa interessante. Então, não aceite ser rebaixado. Se Deus lhe chamou, se Deus lhe separou, se Deus lhe outorgou uma chamada, um ministério, não aceite que pessoas tirem essa chamada, te desonre na sua chamada e no teu ministério, porque foi Deus quem lhe chamou, foi Deus que lhe separou
e esta pessoa precisa lhe receber, lhe reconhecendo como, assim como Deus assim lhe chamou e lhe separou. Ou seja, dai honra a quem tem honra. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua chamada, em nome de Jesus. Forte abraço.